It's not a game, it's a rich thing. Chuva ótima que deu ontem à noite, 16 graus, bacana para as plantas. Queridos plantoides, faz um tempo que eu não trago um episódio do Meu Sonho Essa Planta. E como eu tô devendo há um tempo esse tipo de programa, e alguns plantoides estão cobrando até, estavam com saudades, eu resolvi aqui fazer uma dobradinha. Uma dupla de Anthurium. Vou falar do Anthurium vitarifolium, um queridão que tem se espalhado aí cada vez mais em lares dos plantoides do Brasil. Tenho notado muitas mudas chegando aí nas casas dos queridões e tal. E como o vitarifolium foi uma das minhas primeiras, se não a primeira planta, a primeira arace não convencional aqui da minha coleção, eu já tenho aí alguns ciclos, 2 ciclos ou mais de convívio com o Anthurium vitarifolium. E tenho notado também uma disseminação muito maior nos últimos meses do querido Anthurium araucoianum. Tenho visto muitos bebês se esparramando também em lares de plantoides do Brasil. Então trarei também algumas dicas, porque coincidentemente, junto com o meu vitarifolium, eu fui atrás do Vita, mas voltei com Vita e com araucoianum, sem ao menos imaginar que essa planta já era historicamente muito desejada por colecionadores das antigas, tá legal? Vamos então começar com o Anthurium vitarifolium. Esse carinha que tá aí, sempre no meu cenário, no cenário principal dos Jardineiros Urbanos pro Fly. Ele me trouxe satisfações como cultivador desde o princípio. Foi meio que iniciar com o pé direito, porque é uma planta robusta, ela é de fácil trato em geral, ou pelo menos do tamanho que eu tinha adquirido já era de fácil trato. É pouco exigente com luz e se localiza aqui na parede da minha cozinha, nesse espaço desde sempre. Eu nunca precisei movimentar o vitarifolium, nunca precisei até agora remexer no substrato para que ela continue seu desenvolvimento. Ela está indo muito bem. Deixa eu pegar a plantinha. Oh meu Deus, tem um Scindapsus pictus bem aqui. E agora? Eu não quero. E agora, José? Folhinha seca. O vitarifolium é o Anthurium colombiano, certo? De origem colombiana. Essas foram as folhinhas iniciais. Até agora, desde que ele está aqui, estamos falando de começo de 2019. As folhinhas mais antigas permanecem. Algumas secaram, algumas amarelaram e já caíram. Mas as originais ainda permanecem. Essa plantinha aqui, o Anthurium vitarifolium, eu percebi, pelo menos aqui na minha floresta, que ela tem uma sazonalidade para o desenvolvimento das folhas, ok? Ela vai ser muito prolífica, vai nascer muitas folhas nos períodos de primavera. Você vai notar então, quem já tem essa planta, que ela não vai soltar tantas folhas durante o ano inteiro. Mas no período da primavera, nem tanto do verão, mas na primavera, ela vai optar a soltar folhas sequencialmente. E depois vai dar uma freada natural no verão, passa o outono sem soltar folha, passa o inverno sem soltar folha, inflorescência vai soltando com uma certa periodicidade, mas as folhas mesmo, elas se avolumam em crescimento, em desenvolvimento, em aparecimento, mais ou menos na primavera. É uma planta de sombra. Na sombra ela foi tomando essa proporção. Essas lâminas foliares meio coriáceas, foscas e coriáceas, podem atingir até 2 metros. A minha mais longa aqui
deve ter o quê? 1 metro, um pouco mais de 1 metro. Essa lâmina foliar aqui, ela deve ter 1 metro ou um pouco mais de 1 metro. A mais longa com certeza tem mais de 1 metro. E a mais longa não foi a última, certo? Aqui a gente está notando, ó, o nascimento de uma outra. Aqui a gente tem uma gema, ó. Dá pra ver, certo? Essa gema tá aqui uma carinha já, tá? Eu já vi formada faz uma cara, uma ex-inflorescência. E eu posso afirmar exatamente isso. Quando a gente atingir a fase de primavera, tem mais chance dessa gema despontar e vem na sequência uma outra e assim por diante, neste período específico. Eu tive sorte de ter essa não convencional logo de primeira, né? Porque ela realmente me trouxe resultados muito legais, assim. A minha relação com essa planta, no local que eu deixei, não bate sol. De tempos em tempos bate uma luz mais próxima, uma luz solar mais próxima, mas não tem sol direto. E ela foi crescendo muito legal, assim. No começo, eu não lembro se eu peguei na primavera, muito provavelmente não. No princípio, as folhinhas pequenas que já vieram nela foram as únicas que se estabeleceram por muito tempo, assim, meses. Eu lembro que durante meses ela não entregou uma folha nova. Só que quando ela começou a se desenvolver, a partir dessa, o comprimento já foi um pouquinho mais expressivo. E na sequência ela foi me entregando um desenvolvimento muito mais expressivo. Essa aqui foi a primeira folha realmente desenvolvida na planta, olha só. Que interessante. É uma planta que precisa de solo úmido, certo? Como todas as Arace. Solo aerado. Essas cuias de coco que não se vendem mais, infelizmente, tem essas frestas aqui. E eu posso afirmar, tanto para o Vitarifolium quanto para o Aroque, que é o astro da sequência, que essas frestas favorecem o quê? A oxigenação das raízes. Então, tanto esse cara como o Aroque gostaram demais dessa estrutura. A gente está aqui com uma inflorescência já velhinha. Mesmo que às vezes eu esqueça ou espace mais a rega, essa planta não sente muito. O que ela vai gostar muito para que as lâminas fiquem bem vistosas, bem vigorosas, é a umidade na folhagem, tá? Se você deixar de borrifar por um período maior, você vai notar que ela fica mais opaca, mais enrugada, menos gordinha, ela não fica com vigor. Se você borrifar com frequência, ela destaca, assim, a folhagem destaca bastante. Você percebe essa diferença. Fora isso, é um cara muito fácil, não é um Anthurium extremamente exigente, mas óbvio que se a sua muda é pequena, é quase que uma plântula, não vai oferecer já essas características estéticas de uma planta jovem ou adulta. Obviamente, você tem que condicioná-lo. Idealmente falando, você tem que condicioná-lo numa estufa, tipo terrário aquário, tipo os demais outros exemplos que eu já trouxe aqui. E se você não sabe o que estou falando, vá na parte dos vídeos, certo? Na lista de vídeo, na aba vídeo aí no YouTube e procure por lá, certo? Eu falo muito do terrário aquário já. Tem 3 ou 4 vídeos dedicados a esse tipo de estufa indoor, tá? O que chama atenção aos colecionadores é que essa planta, ela é um Anthurium, só que as folhas são diferentonas, né? São essas gravatonas assim. Ela foge do padrão estético de coração ou do peltado e ganha essas características pendentes. É um Anthurium meio que pendente. Então, no habitat natural, a gente vai encontrar desse Anthurium no alto, pendente, nas estruturas dos galhos, lá em cima, grudado, certo? Uma planta bem bonita. Algumas pessoas confundem esse cara com o Pallidiflorum. Só que se você vê no detalhe, o Pallidiflorum, ele vai crescer aqui assim, ó.
ele tem esse pecíolo, chega no genículo, ele começa mais largo, num formato mais capsular assim. O Vitarifolium começa estreito e vai alargando como uma gravata mesmo. Quais são os cuidados básicos para que o Vitarifolium, já maiorzinho, né, ele vá bem? Sombra clara, nem tão clara inclusive, porque este ponto específico da cozinha eu não posso dizer que é a sombra mais clara que eu tenho na casa. É uma sombra bem média, tá? Então ele é pouco exigente com luz. Substrato leve, manter úmido, certo? Substrato bem leve, na verdade. Esses eu acho que são dos substratos mais fibrosos que eu tenho, embora tenha solo enriquecido. Convém prezar pela umidade no ar, ou seja, borrifar água nas folhas, porque isso vai dar um vigor para todas as Araceae, especialmente para o Vitarifolium, tá? E a adubação em períodos mais frios, no sul e no sudeste. Se você aduba de 15 em 15 dias, passa a dobrar. Adube em um mês. E no caso, então, aqui agora, eu vou aproveitar e já vou adubar com fertilizante organomineral líquido de sempre, certo? O meu Vita. E vou mostrar para vocês como eu faço. Deixa eu voltar ele pro cantinho dele. Beleza. E vamos à adubação. Uma tampinha desse fertilizante rende muito. Alguém lá no meu Instagram perguntou inclusive qual que é o meu custo médio com os itens de manutenção. É bem baixo, gente. Eu não sou o louco do BioGreen que fico borrifando preventivamente. Eu só utilizo quando está com algum problema. E também não sou o louco do fertilizante. Esse carinha aqui, ele rende a vida, tá? Então o meu custo aí é de 5 em 5 meses com os itens básicos de manutenção. Uma tampinha para 1 litro de água. O pessoal pergunta se eu uso água da torneira. Aqui na minha região nunca deu problema. Eu uso água da torneira, ou seja, água com cloro e o tratamento local. Mas pH e o tratamento varia de região para região, então vocês precisam verificar se funciona na de vocês, tá? A marquinha de 1 litro é nesse friso aqui. Regador vazio, bate na luz aqui. E a técnica é essa, ó, vaza, mas cai no vaso de baixo, tudo tranquilo, sem sujeiras maiores. Respiga um pouco, mas depois passa um paninho, certo? Então assim, plantoide, você que está adquirindo um Vita pequenininho, mudinha, quase que uma plântula, convém muitíssimo você ter uma estrutura como terrário aquário, ou genericamente uma estufa indoor com base nos materiais de um terrário aquário ou não, com base nos outros materiais que eu já mostrei por aqui, já sugeri por aqui. Mesma coisa para o Anthurium araucoianum. Anthurium, especificamente, mais do que Philodendron, na maioria dos casos, se for uma plântula ou uma muda pequena, vale a pena ter esse tipo de estrutura em casa, porque vai ajudar demasiadamente para que essas plantas pequenininhas se desenvolvam melhor, cresçam mais estruturadas e mais adulta, ela vai resistir e suportar melhor um ambiente mais aberto, como é o caso do meu araucoianum que vocês vão ver lá. Muita gente tem trazido para mim o caso do Anthurium araucoianum, das pequenas mudas espalhadas por aí, que amarela uma folha, nasce outra, amarela e nasce,
porque ele é pequeno. Planta é igual animais, é igual humanos. Filhotes são mais sensíveis. É natural. Um filhote de gatinho, um filhote de cachorro, de coelho, de twister macaw, um filhote de humano. Se você adquirir um desses, não adianta reclamar. Ah, paguei caro, mas é uma plantica. Mas você não quis. Você não quis ter o Anthurium araucarianum pequeno. Então, para não sofrer, para sofrer menos, para evitar ansiedades demasiadas com plantas, você condiciona melhor numa estrutura de terrário aquário, tá legal? Dito isso, segunda parte, segunda beldade do meu sonho, essa planta, o Anthurium araucarianum. Deixa eu aproveitar aqui. Maldito carro. Deixa eu aproveitar aqui e borrifar já uma aguinha nas folhas. Esse cara fica lá fora, então ele toma esguichão, certo? Beleza. Quem me acompanha desde o começo do Fly Channel sabe que um dos primeiros vídeos que eu fiz foi desse cara. Ele estava indoor, sofreu um super estresse, quebrei uma das folhinhas novas, ficou com uma única folha por meses, quase que um ano inteiro. Troquei de local e de vaso um punhado de vezes até chegar no lugar ideal, na situação ideal, né? Sem querer. Foi minha segunda planta não convencional e que supostamente colecionadores já tinham uma super apreciação, certo? Quase perdi, entre aspas, na verdade eu estava longe de perder, mas quando você vê uma única folha e não nasce mais nada, rola aquele desespero de início, né? Eu tô falando aí de começo de 2019. Mas deu tudo certo. O que aconteceu, na verdade, então, positivamente, é que esta unidade aqui sofreu um estresse naquela situação de uma folha, de eu mudar de lugar, de eu mexer em substrato. Foi sofrendo pequenos estresses. E ela mesma, a própria estrutura, resolveu fazer o quê? Forçar três novas gemas. Daí, a princípio, eu achei assim, bom, ela vai escolher uma dessas três saídas para se desenvolver. E as outras duas tendem a definhar, a pausar, né? A dar um stop. Mas na verdade não. Ela resolveu desenvolver as três gemas. Então o que eu tenho aqui são três clones, mais a estrutura original que na verdade deixou de ser. Então é o Anthurium araucarianum com três cabeças, vamos dizer assim, certo? Quais são os cuidados principais para essa nativa, outra nativa da Colômbia? Primeira coisa, muita umidade no ar para não ter ressecamento, certo? Tipo assim, ó, ressecamento nas pontinhas. Ah, mas por que o seu tá? Ah, eu tenho três folhas, duas folhas com esse ressecamento, três, certo? Então, se você quer manter a planta vigorosa e visa essa perfeição nas folhas, né? Muitos plantóides são noiados com a perfeição, até um dia ver que vai frustrar sempre, certo? Mas se você ainda está noiado com isso, mantenha úmido constantemente. Se eu tivesse um terrário aquário, tipo num box de banheiro, proporcional à planta, muito possivelmente eu ia ter folhas perfeitas. Mas uma planta dessa dimensão, só num box de banheiro adaptado para um terrário aquário gigante, uma estufa indoor gigante, certo? Como a gente vê por aí em alguns casos gringos, em algumas referências que eles produzem, tem empresas que produzem dessa forma. Não é o meu caso aqui, nem tenho essa pretensão. Dito isso, então, borrifem bastante água na folha que você vai minimizar a incidência de queimaduras, de folhas secas. Minimizar, não evitar. É muito difícil numa situação de estufa tradicional a gente não ter pequenas queimaduras, certo? A não ser que você tenha sistema de irrigação mais profissional, que não é o meu caso, ok? Como de repente é o caso
do meu parceiro Guilherme Boulos da Tropicalia Garden, assim como ele mostrou no último vídeo que ele aparece. Substrato, mesmas condições do Vitarifolium. Substrato leve, mesmas condições que a maioria das Araceae. Tá legal? Eu aplico aquele mesmo padrão que divulgo copiosamente em todas, inclusive begônias, inclusive outros gêneros de plantas de subbosque. O rolê lá, o habitat é mais ou menos o mesmo, semelhante para todas. Solo leve, aerado, sempre úmido. Essa bichona aqui resolveu dar 2 inflorescências, não sei se vai dar para ver, certo? Tá soltando 2 inflorescências. Deixa eu ver aqui se eu consigo apontar. Ó, esse carinha é uma e esse carinha é outra. Tudo muito bom, tudo muito bem. Passei apuros. Sem querer foi uma das primeiras plantas. Foi a segunda planta não convencional aqui da minha floresta. E aprendi muitíssimo com ela, né? Ela foi uma das meninas aqui que me ajudou bastante a me tornar fly. O grande lance de plantas é o portfólio que a gente tem em mãos. Vão me perguntar aqui, mas por que tem esfagno aqui? O esfagno é só superficial, gente. Eu fiz esse montinho aqui e tenho que aumentar um pouco mais também para estimular o desenvolvimento de raízes aéreas. Esse é um tipo de Anthurium que, se você tutorar, também vai funcionar. O ideal é tutorar, tá? Ele é o Anthurium epífito, certo? Vou aproveitar também e já dar aquela regada com fertilizante. Vocês vão dizer assim: Fly, eu tô com uma mudinha, mais ou menos no padrão aí que você sabe que estão distribuindo, que estão vendendo. Quanto tempo vai levar para chegar mais ou menos no tamanho do seu? Eu não sei responder neste caso, porque o meu Warok veio maiorzinho já. Veio mais ou menos 4 vezes o tamanho médio do que se vê por aí. Eu pressuponho que, se estiver bem condicionado, pela média dos meus Anthurium aqui, do desenvolvimento deles, se estiver bem condicionado, numa estufa como eu tenho recomendado, bem iluminado, com ambiente úmido, você fazendo uma fertilização regular, mas sem excessos, tá? Se tudo estiver bem ok, sua planta estiver feliz, eu acredito que em torno de 1 ano e meio você vai ter folhas mais expressivas, e 2 anos a 2 anos e meio você vai ter um araucoiano com folhagens mais ou menos do tamanho da minha. Um pouco diferente do Vitarifolium. Neste caso meu aqui especificamente, ele deu uma espichada desproporcional, vamos dizer assim. E o Warok vem crescendo paulatinamente. A proporção vem aumentando devagar, assim. Tá legal? Deixa eu dar só uma limpadinha aqui, ficou meio que um lamaçal. Podem perguntar para mim também, você vai querer polinizar essas 2 inflorescências? Sim, não eu manualmente. Assim como tutores, eu não sou muito afeito a ficar polinizando as plantas, influenciando nesse aspecto. Tem plantoide, tem pessoas no rolê que adoram essa prática, né? E tá tudo bem. No meu caso, eu prefiro que as euglossas ou outros seres apropriados façam o serviço deles. Aqui na minha região tem bastante euglossa, então se elas hipoteticamente descobrirem e quiserem trabalhar em cima, vai ser muito lindo, vai ser legal, assim como eu já mostrei no meu Magnificum recentemente, que está com 3 flores, certo? Em períodos diferentes, tem grande potencial de acontecer. Aí é legal, porque é a natureza me pregando surpresa. Eu gosto muito disso, dessa relação das próprias plantas, da própria natureza me pregando surpresas. De repente eu bato o olho lá e falo: nossa, tá dando infrutescência, tá vindo infrutescência, que sensacional. É por aí. Por que de repente o Araucoianum é uma Araceae cara? Bom, primeiro que ela já tem um histórico antigo a mim, antigo a maioria de vocês que estão me assistindo, de ser uma planta de interesse de colecionador. A gente está falando de décadas atrás. E segundo que no rolê da Urban Jungle, no momento atual, com ou não influência da moda, ela voltou a ter muito holofote. Então eu lembro recentemente que uma plantoide veio me mostrar seu Araucoianum male male,
falei das condições necessárias, falei da estufa indoor e tudo mais. E ela reclamou que comprou a planta por um preço alto e minúsculo, que as coisas não tinham que ser assim. Fui super educado e tal, mas a minha vontade era ter respondido outras coisas. Por fim, resolvi fazer um bônus rapidinho aqui de um terceiro Anthurium para fazer uma trinca do meu cutucuense que já estava com uma gema em desenvolvimento. Como eu comentei, eu não completei um ciclo completo com o Anthurium cutucuense ainda para ter segurança de transmitir informações precisas, um rolê completo a vocês. Então vocês vão me acompanhando aqui no processo. Espero que você que tem interesse no cutucuense veja este vídeo. Então olha só, olha o estágio que já está a gema, já não é mais gema, já saiu da gema, ó. A folhinha tá soltando aqui, tá vendo? Tá nascendo uma folhinha dessa estrutura. Em qual ambiente? Todo diferente do que os gringos mostram pra gente. Não tá dentro de uma cuba de vidro, não tá com um sistema de vaporização de água e não sei o que, aquela coisa de louco, não tá com um vidro de cabeça para baixo, com água sobrando embaixo, nada. Ele tá como 90% das minhas plantas aqui. E é a primeira planta que dá, a primeira unidade do cutucuense que dá um sinal muito positivo aqui de desenvolvimento, ok? Vou borrifar, aproveitar a situação. E vou aproveitar aí também fertilizar. Tô na pia aqui, gente, porque chega de sujeira por hoje. Futuramente eu devo tentar prender aqui montinhos de esfagno úmido, envolver com plástico filme, certo? Para ver se o desenvolvimento das raízes aéreas também estimula ao surgimento de novas folhas. Ah, Fly, você tem birra com os influencers gringos? Não, não é uma birra propriamente. Eu só acho que a América Latina e o Brasil detêm essas plantas, então assim, a principal referência tem que ser nós. Não faz sentido ser diferente disso. E foi isso então, meus queridos plantoides. Espero que vocês tenham gostado. Voltei com o episódio Meu Sonho Essa Planta. E vamos seguindo o rolê aí, tá legal? Mais convidados, mais jardineiros urbanos pro Fly, mais técnica, mais conceito, mais filosofia. E o rolê segue. Valeu e até a próxima!